Pois é, meus irmãos, meus amigos, antes de nós começarmos esta aula, eu peço a você, não vai lhe custar nada, não vai pesar a você. Inscreva-se no meu canal no YouTube e ative a notificação e o sininho para que você receba as notificações do próximo vídeo. Então eu peço a você, inscreva-se no meu canal, certo? Deixa o seu like lá, bem joia, e ative o sino de notificação para você não perder mais nenhum. E agora nós vamos para o estudo. Estamos de volta com o comentário de número 2, o nosso segundo tópico da nossa lição. E nesse segundo tópico, nós vamos abordar o seguinte tema. Nós vamos abordar: os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Isso aqui é algo muito sério também, viu? Isso aqui é algo muito sério. Nós não podemos, irmãos, comprometer a igreja com o mundo aí fora, com o povo mundano aí fora. Nós não podemos comprometer a nossa imagem, a nossa dignidade com o mundo aí fora, certo? Os samaritanos queriam ajudar, mas assim, com intenção, com segundas intenções, certo? Com segundas intenções. Observa bem. Quem eram os samaritanos? No outro vídeo eu falei quem era, mas aqui nós vamos relatar para você quem eram os samaritanos. Os samaritanos eram uma mistura de gente, já disse, uma mistura de gente. Na sua maioria, de origem pagã, que não conhecia o verdadeiro Israel, o verdadeiro Deus, melhor, né? De Israel, né? Era uma mistura de gente pagã. Este povo apareceu depois do ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II e as 10 tribos do norte, levadas cativas para a Síria, por onde o rei da Síria foram trazidos os povos de Israel. Viu aí de onde surgiu? Lá da Babilônia, esse povo aí, né? Lá de Babel, aquele povo lá. Então, observa bem: Cuta, de Ava, de Amat, de Sepharvaim, e habitaram cidades de Samaria, em lugar dos sacerdotes, e tomaram Samaria em herança, e habitaram em suas cidades. Samaria pertencia a Israel. Quando Israel foi levado cativo para a Babilônia, então veio esse povo aqui da Babilônia e habitaram em Samaria e tomaram posse da terra de Samaria. Esse é o problema. Eles tomaram posse, ficaram habitando na terra, como que se eles fossem os donos da terra. Israel foi levado cativo. É claro que pela desobediência ao Deus único e poderoso, certo? E eles habitaram lá, em Samaria. Deu grande prejuízo a esse povo aí. É por isso que na época de Jesus, eles disseram que os judeus não se comunicam com os samaritanos. E admiraram por Jesus estar conversando logo com quem? Com uma mulher prostituta e samaritana. Foi por isso que quando Jesus chegou ao poço, que viu a mulher, então Jesus pediu para os discípulos irem comprar comida. E foram todos eles comprar. Vão vocês todos comprar comida. E Jesus sentou para descansar. Certo? E então apareceu a samaritana. E Jesus começou a conversar com ela, revelando os seus segredos, que somente ela sabia dos seus segredos. Então ela admirou e ela disse: mas os judeus não se comunicam com os samaritanos. Aí que Jesus disse: se tu soubesse quem eu sou, né? Se tu soubesse quem eu sou, você ia pedir água e eu te daria água viva. E ela ficou interessada, mas
ficou interessada na água viva para não retornar mais ali no poço. Mas o que Jesus estava falando era dar uma limpeza espiritual na vida dela. Na vida dela. A fonte que jorra do trono de Deus. E ela, no momento, não estava entendendo. Então, Jesus, ele diz para ela chamar o marido. E ela diz, não tenho marido. E Jesus diz, disseste bem. Né? Disseste bem. Porque tivesse 5 e agora o que tens não é teu. Quer dizer, tivesse 5 e o 6º agora ela roubou de outra mulher. Né? E não era dela. Esse é o negócio. Então, observa bem. Eles invadiram Jerusalém, tomaram posse de Samaria e ficaram habitando na terra de Samaria. Né? Posteriormente, o rei da Síria enviou-lhes um sacerdote de Israel para ensinar ao povo da terra o temor de Deus. Assim, os samaritanos temiam o Senhor, mas também serviam aos seus deuses. Observa bem, eles temiam, mas não servia a Deus, tinha temor, mas não servia a Deus, e continuava com a sua idolatria. E acha que não acontece isso muitas vezes aqui dentro, na nossa casa de Deus, pessoas que vêm de fora, teme, mas não larga dos seus maus costumes. Esse é o problema. Sai do Egito, mas o Egito não sai do seu coração. Esse é o problema. Continua amando o Egito. E a Bíblia diz que não precisa nem cometer o pecado, mas somente amar. Já é o suficiente para não herdar o reino de Deus. Né? Aí está escrito lá em Apocalipse, aquele que comete mentira, mas somente que não comete, mas ama e apoia, não herdarão o reino dos céus, né? Aí você nunca viu ninguém sendo disciplinado porque mentiu. E tá cheio, né? Tá cheio. E é um pecado grave, a mentira é um pecado grave. Só que você nunca viu ninguém sendo disciplinado porque mentiu, certo? Mesmo que você saiba, mesmo que você descubra que a pessoa mentiu, né? E isso tem muito por aí. Isso tem muito por aí. Então, observa bem. Assim os sacerdotes foram para Israel ensinar aquele povo pagão, lá em Samaria. Ensinaram. Só que eles temiam, mas continuaram com a idolatria. E Deus não tem parceria com idólatra. De forma nenhuma. Né? De forma nenhuma. Assim os samaritanos temiam o Senhor, mas também serviam os seus deuses. Quer dizer, não deixaram de seus deuses, né? Não aceitaram de coração o Deus de Israel. Aceitaram o ensino dos sacerdotes israelitas, mas não deixaram a idolatria. Olha que ponto importante. Aceitaram o ensino, mas não deixaram a idolatria. E pensa que não tem no nosso meio também gente assim dessa forma também? Não, pastor, eu concordo, eu aceito o que o senhor está falando. Eu aceito o que o senhor está falando. Concordo. É realmente assim mesmo que você está falando. É verdade, tudo que você está falando. Mas no fundo, não larga da idolatria. Não larga dos seus velhos costumes. Né? E é muito difícil você lidar com essa gente, com esses tipos de gente. É muito difícil. Porque nada consegue convencer eles. Simplesmente concorda ali e continua fazendo e cometendo as mesmas coisas. Né? E assim tá cheio, né? Tá cheio. Mas observa bem, representaram muito bem uma vida na carne, na qual a idolatria é uma expressão, né? A idolatria é uma expressão. Agora nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver aqui em Gálatas, deixa eu achar aqui, em Gálatas, deixa eu ver, Gálatas capítulo 2, capítulo 5, versículo 20. Observa bem. Idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira e egoísmo, dissensões e facções. Tudo isso
a pessoa que vem para a igreja e não aceita realmente a Jesus como verdadeiro, mas entre aspas, né? Eles andam cometendo esse tipo de coisa aqui, né? A idolatria é feitiçaria. Então, se você é idólatra, você também é feiticeiro, porque aqui a idolatria é como pecado de feitiçaria, é gravíssimo diante de Deus. Se você tem alguma coisa como a idolatria, você deve abandonar porque é como pecado de feitiçaria. A mesma coisa se você ser feiticeiro, e você sabe que feiticeiro não entra no reino de Deus. Amém? Vamos para frente então. Segundo ponto do nosso segundo tópico diz assim: os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Ofereceram, foram dispostos a ajudar. Não, nós ajudaremos também vocês. Observa bem, observa bem. Quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar. Olha que maravilha, né? Ofereceram-se para cooperar. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta. Rejeitaram a proposta, que está lá em Esdras, capítulo 4, versículo de 1 a 3. Rejeitaram. Não, vocês não vão. Não queremos a vossa ajuda. Não queremos a vossa ajuda, né? De forma nenhuma. Não queremos a vossa ajuda. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui em Esdras. Vamos ver o que está dizendo aqui. Em Esdras, capítulo 4. Capítulo 4. E versículo 1. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias: vamos ajudá-los nossas obras, porque, como vocês, nós buscamos o Senhor de vocês, e temos sacrificado a ele desde a época de Azar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Viu aí? Contudo, Zorobabel, Jesus e os demais chefes da família de Israel responderam: não compete a vocês a reconstruir o templo de nosso Deus, somente nós os construiremos, para que o Senhor, nosso Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Viu aí? E ainda disseram: olha, como vocês buscam, como vocês sacrificam, nós também. Também. Olha a palavra do inimigo. Parece uma ajuda cooperante, né? Se for olhar pelo lado carnal, seria. Mas não era. A verdade não era. Então, observa bem. Muitas pessoas às vezes aceitam e até a pessoa expressa: não, eu busco o Senhor também, eu oro ao Senhor também. Mas as suas ações, as suas palavras não condiz com aquilo que ele está falando. Infelizmente, é isso daí, né? Então, regularize sua vida e põe ela em ordem diante de Deus, para que o Senhor vos abençoe, você e a sua casa e sua família. Amém? Então vamos lá. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta, não quiseram, conforme eu li agora. E igualmente, quando da construção dos muros, a cooperação dos samaritanos foi recusada também na construção do muro também, de forma nenhuma. Então esta atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. Devemos se afastar daqueles que não têm a sã doutrina, que muitos, nos nossos dias de hoje, como diz em Timóteo, não querem sofrer a sã doutrina. Antigamente sofria, hoje não querem mais sofrer. Hoje não querem, hoje acham absurdo.
né? Quando fala de pintura, quando fala de ornamento físico, estou dizendo, acho um absurdo, mas por que tudo isso? Certas igrejas permitem, certas igrejas usam, certas igrejas as mulheres andam de brinco, de corrente, de calça, de bermuda, pelado, e não tem nada a ver, e sentem a presença de Deus. Olha, eu quero dizer para você que mesmo que a pessoa possa sentir a presença de Deus, porque o Espírito Santo, ele quer convencer o coração corrupto da sua corrupção, mesmo que queira, mesmo que sinta, mas se tiver contaminado pelo pecado, não entra no céu. Porque senão, aqui essa palavra em Hebreus, que diz que necessário ser santo, porque ele é santo, como diz Pedro, em Hebreus que diz, sem a santidade não verá a glória de Deus, então isso vai cair por terra, meus irmãos. Isso vai cair por terra. Essa palavra vai cair por terra, porque se eu posso cortar o cabelo, se eu posso usar pintura, se eu posso usar roupa apertada, se eu posso andar como o mundo anda anda de qualquer jeito, o mundo pinta, o mundo faz, o mundo acontece. Agora eu vou fazer também o que o mundo faz e estou dentro da igreja dizendo que eu vou para o céu. Que diferença tem? Que diferença tem? É por isso que Malaquias disse, e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Isso está falando de pessoa de dentro da igreja, irmãos, porque tem o justo dentro da igreja e tem o ímpio também dentro da igreja também. Não é lá de fora não está falando do ímpio, do mundano, que não tem compromisso com Deus. Essa vereza diferença entre o que serve e o que não serve está dentro da igreja, porque tem muitos dentro da igreja que só estão dentro da igreja, mas não servem a Deus. Esse é o negócio, não servem a Deus. Tem muitos dentro da igreja que não são justos. Então vereis a diferença entre o justo e o injusto. Vereis a diferença, outra vez, certo? Então, eu espero que você aceite essa palavra. Espero que você aceite essa palavra, né? Eu não tenho nada combinado para falar aqui, nada escrito. É o que está aqui na lição, é o que eu estou falando, né? Então, eles rejeitaram de todas as formas. Mas eu vou andar com a minha amiga que não é crente e vou trazer ela para a igreja. Desde quando a água limpa consegue limpar uma água suja? Desde quando? Desde quando uma água limpa consegue limpar uma água suja? Antes a suja vai contaminar a limpa. É por isso que a Bíblia diz que tem que haver separação. Agora, a partir do momento que a pessoa aceitou Jesus, transformou-se na presença de Deus e veio para a igreja, largou do seu mundanismo, largou das suas vanas maneiras de viver, aí você pode considerar que é uma pessoa santa e pode andar com ela. Mas você ficar acompanhando pessoa descrente, dizer que vai trazer ela para a igreja, eu nunca vi uma pessoa crente trazer uma pessoa descrente, principalmente jovens, que anda em rumo de outros caminhos que você não conhece. Aí oferece, você fica curioso para provar aquilo, né? Fica curioso para provar, para ver como que é, porque a sua vida é diferente da dele, sua vida é diferente da dela, né? Essa aí é a verdade, né? Glória a Deus, aleluia. Essa aí é a verdade. Então, essa atitude bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos afastar, né? Igualmente devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular. Vamos ver aqui. O que está dizendo aqui nessa vida irregular aqui, de 2 Pedro 3:17. Vamos ver aqui. 2 Pedro 3:17. Vamos ver aqui. 2 Pedro 3. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais
nem percam a sua firmeza e caiam. Viu? O que está dizendo Pedro? Observa bem. Vou ler de novo para você ver. Portanto, amados, sabemos disso. Guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Meus irmãos, infelizmente, pessoas que não têm o princípio moral estão levando aqueles que têm o princípio moral. Infelizmente. E às vezes nós estamos olhando, queremos combater, falamos e não conseguimos colocar uma cerca elétrica. Não conseguimos colocar um peitoral para evitar isso daí. Podemos aconselhar, aconselhamos, falamos, mas muitas vezes a pessoa nos toma por ruim. Mas Pedro está dizendo aí, que não tem um princípio moral. Você sabe que o povo mundano lá fora não tem princípio moral, mas é uma pessoa boazinha, mas não tem princípio moral. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. A Bíblia está dizendo. Mas a pessoa não faz nada de errado. Não tem princípio moral. Você não deve andar com ela, não deve participar das mesmas ações. Nos ocultos, nos momentos ocultos, só o julgamento vai revelar o que essa pessoa boazinha, sem princípio moral, fez. E você, como crente cristão, vai acompanhar essa pessoa. Daqui a pouco você está igual ela, sem princípio moral. Sai da igreja, abandona a igreja, abandona a igreja e se vai pelo mundanismo afora. Não tem quem cerca, não tem quem segura. Se o Espírito de Deus não quebrar suas pernas lá na frente, eu estou falando quebrar a perna é quebrar mesmo, né? Não é simplesmente outra coisa, não. É quebrar a perna mesmo, é quebrar a perna, quebrar bacia, quebrar tudo. Só assim para voltar, porque Deus, Ele tem um compromisso, mas quando a pessoa não dá lado, Ele faz isto acontecer na vida. Deus é ruim? Não, Deus não é ruim. Deus está fazendo isso para salvar a sua vida, salvar você. Então não espere que Deus quebre as suas pernas, não espere que Deus te coloque no leito de enfermidade para você largar desses mau costumes, dessas pessoas que não têm um princípio moral, né? Que não têm um princípio moral. Vai ficar meio comprido esses vídeos, né? Mas eu vou fazer o quê? É o que está aqui na lição, certo? Então vamos lá. Deve se apartar dessas pessoas que não estão em princípio moral. Como também daqueles que causam divisões. Aqueles também que causam divisões. Que está lá em Romanos. Observa bem. Romanos. Vamos ver aqui. Causa divisões. Romanos 16. Romanos 17. Observa bem. Recomendo-lhes, olha que Paulo está dizendo. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastam-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas os seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulações, enganam o coração dos ingênuos. Viu aí? Com cautela, sutileza. Aí vai corrompendo a vida daquele que é ingênuo, né? Aquele que não lê a Bíblia, aquele que não está por dentro da palavra. Engana essas pessoas. Não é para estar com essas pessoas e causa divisão. Porque eu faria assim, eu faria assado. Não tem negócio de fazer assim, fazer assado. É o que a Bíblia está mandando e tem que ser conforme a Bíblia está orientando, né? Vamos lá para o terceiro ponto.
Vamos lá para o terceiro ponto. Os samaritanos procuram aparentar-se com os judeus. Casaram, observa, casaram, tiveram apertos, tiveram abertas as portas para uma união com os samaritanos. Estes provavelmente ter-se-iam mostrado afáveis e pacíficos no início, mas teriam perturbados a união que havia entre os judeus. Teriam participado do culto dos judeus, afastando a presença do Deus ou do Senhor, uma vez que Deus não se une à idolatria. Vale a pena manter a separação com o mundo. Não adianta a gente se espernear para lá e para cá. É a separação e pronto. Você não pode ficar na mesma posição. Se nós ficarmos na mesma posição, nós estamos do lado de quem? Aí vai ser igual aquele ditado. Você vai ser que verdura? Um chuchu? Que qualquer coisa que coloca ele pega o sabor? É assim? Então eles provocariam isso aí. Afastariam a presença de Deus nos cultos. Provocaria isso daí. E você sabe que quando você se contamina com esse tipo de pessoas, a presença de Deus sai da sua vida, né? E aí você começa a achar que a pessoa tem razão. Porque você perdeu o contato com Deus. Certo? Então, vamos lá. A Bíblia mostra exemplos dos servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. Está na Bíblia. Vem de lá, não é daqui. Não é daqui. Só duvidam hoje, mas de lá também duvidaram também. Certo? Então, o salmista Asaf escreveu no Salmo 73. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, elevado as minhas mãos na inocência. Isso daqui, no Salmo 73, é que Asaf viu os ímpios tendo êxito. Viu os ímpios crescendo. E ele disse que os ímpios, nem na agonia da morte, eles não sofriam. Que coisa, né? Como ele começou a olhar pelo lado positivo desse erro, né? Desse erro. Então ele na palavra de Deus diz: em vão tenho purificado meu coração. Quer dizer, eu sou justo, eu sirvo a Deus, eu sou crente, mas eu vivo numa prova, vivo numa tribulação. O meu ordenado não é alto. E às vezes tem que fazer um bico fora porque o meu ordenado não consegue cobrir todas as despesas. Passo aperto. Não falta alimento, mas também não como do bom e do melhor. Enquanto o ímpio lá fora come do bem e do melhor, tem um carro do ano, né? Tem uma Hilux, tem um carro, né, do ano. E às vezes você não tem. Só que tem uma coisa que ele não tem que você tem. Esse é o negócio. Ele não tem a salvação. Você não tem nada, só que você tem a salvação. Porque Jesus disse que aquele que procurar salvar a sua vida aqui, vai perder ela. Mas aquele que perder a sua vida aqui, vai achar ela no futuro. Você pode perder todos esses bens aqui, mas você vai achar a tua vida no futuro. Essa é a diferença. E o salmista aqui não estava vendo isso. Mas Deus mostrou ele o outro lado da moeda. Deus mostrou para ele que o fim deles eram rápidos e que sua vida na terra era como um vapor, como uma planta que nasce, cai e se vai para todo sempre. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, observa bem que a Bíblia ensina, né? Então, Malaquias respondeu aos que diziam ser inútil servir ao Senhor, que reclamaram também, inutilmente servimos a Deus, com toda a dificuldade que eles estavam passando. Mas por quê? Porque não estava de acordo com os preceitos que Deus havia deixado, né? E a gente, que recompensa nós temos? Inútil, estamos servindo a Deus. O povo aí fora, os pagãos, tem muito mais uma qualidade de vida do que nós, né? Só que não tem o Deus verdadeiro, né?
não tem o Deus verdadeiro. Né? Então, há momento, há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Vale a pena servir ao Senhor. O povo aí fora não tem essa proteção que você tem. Quantas vezes Deus já te livrou do mal, já te livrou de um acidente, já te livrou da sepultura? Quantas vezes? E você vê que o ímpio morre, morrendo direto. E a Bíblia diz que o ímpio morre antecipado. Antes que complete seus dias, ele morre. Mas diz que o justo, ele desfruta de todos os seus dias e morre de velho. O justo tem essa recompensa. Então, vale a pena ter a diferença, né? Vale a pena, né? Vale a pena ter a diferença. Vamos lá. Vamos concluir isso aqui, certo? Então, devemos viver conforme a vontade do Senhor. Não adianta você querer viver conforme a sua vontade, né? Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Chegamos aqui ao final aqui desse segundo tópico, né? Temos aqui um quarto tópico e esse vídeo já está bem extenso, bem comprido, né? Bênçãos acompanha os que vivem conforme a vontade de Deus. A bênção acompanha. Ele vai acompanhar. Acompanha. A bênção acompanha os que servem a Deus, né? Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. Deus garante. É Ele que garante. Então não perca de vista o alvo que é Jesus. Amém? Final desse segundo tópico e vamos para o próximo, se Deus assim nos permitir.